Vai deixando o seu like, você que tá no YouTube aí, turma. Tá faltando like aí pra nós, hein? André, tô comprado, mano. Meu setup disse para comprar, diz o André. Pô, André, eu não vou desejar, eu vou desejar sorte pra você. Tomara que a gente ganhe e você ganhe também, tá? Tá bom? O importante, eu não sei qual que é o seu setup, né? Mas o importante é você, se você tá seguindo ele, e se baseie nele, arrisca, né? Para você ter uma estatística desse setup. Porque quando eu chegar para você, André, beleza, você tá comprado agora, tá? E quantos esse setup seu no último ano, quantos pontos ele fez? Nos últimos 2, 3 anos? Qual que é o drawdown dele? Aí eu quero que você chegue para mim e responda todas essas perguntas, né? Quanto ele fez, qual que é o índice de acerto, qual que é o drawdown. Eu vou falar, pô, legal, André. É isso aí, parabéns, tá? Porque um dia pode conflitar, pode ser que você tenha um setup que está comprando e não está vendendo, um dia pode ser que a gente esteja vendido juntos, um dia pode ser que a gente esteja comprado juntos, entendeu? Então o lance é, e no longo prazo, né? Você me apresenta os números, isso que é o mais importante, tá? E você seguir aquilo à risca, né? Cara, agora se o Warren Buffett tiver comprado nesse instante, se, sei lá, o Warren Buffett, o Soros, o Elon Musk, todo mundo tá no trade comprado, eu vou continuar vendendo, entendeu? Porque se eu estiver comprando agora, por exemplo, não estou falando que está errado, tá, comprar. Eu estou falando que pro meu operacional não é. Então se eu estiver comprando agora, eu vou estar totalmente desconfortável e eu não vou conseguir nem segurar a operação. Eu não sei o que fazer, né? O operacional é muito claro na minha mente que é venda, entendeu? Eu sigo ele, eu só sei, o que eu sei fazer é isso, é seguir o meu operacional, né? Porque até hoje é o que eu vi que dá mais certo, pelo menos para mim, entendeu? Então eu acho que isso que é o mais importante, né? É a gente ter um operacional bem definido e seguir aquilo, ter as estatísticas, né? Com o tempo você vai ter estatísticas, você vai... que não dá, na minha opinião, que é errado, na minha opinião, do meu ponto de vista, é você não ter um operacional, né? Você cada hora operar de uma forma. A gente chama de operacional, mas pode chamar de qualquer coisa, né? Setup, eu tenho um plano de atuação diário, tá certo? Um trading plan. Eu tenho uma forma de atuação bem definida. Eu entro por tal motivo, saio por tal motivo, meu stop é tanto, meu alvo é tanto, não. Tudo muito bem definido. Para mim esse é o caminho do sucesso, né? Eu falo aqui das minhas estratégias de big player, é o que eu falo, é o que eu levo pra galera, que é uma estratégia que eu acredito. Mas eu acho que mais importante do que isso é você ter, né, você ter traçado porque você entra, porque você sai, como você entra, como você sai. Porque aí você vai ter o princípio de tudo, que é a estatística por detrás do que você faz. Se você não tem isso, você não consegue nem saber se você ganha ou perde no mercado, né? Porque você não sabe nem o que você vai fazer, porque não tem padrão, né? Você não tem direção do que você vai fazer, você talvez faça qualquer coisa ali na tela. Você pode comprar, pode vender, pode ganhar. Quando você não tem um padrão, você está dependendo simplesmente do feeling, né? Do sentimento do dia, ou de outras salas do achismo. Então você está contando com a sorte. Aí você está levando o mercado com uma sorte, né? Por isso que eu falo que nesse caso, quem opera assim, leva o mercado como uma roleta, como um cassino, né? Quem chega na frente da tela e não tem um padrão. E não tem problema nenhum você levar o mercado como um cassino, como uma roleta, desde que você saiba disso. E desde que depois você não fale mal do mercado. Ah, mas isso aí é roleta, isso aí é cassino. Não. A forma como você encarou o mercado e levou o mercado foi uma forma de cassino, foi uma forma de roleta, né? Então isso também é importante estar bem definido na cabeça, né, de cada um. A forma de ganhar, eu acredito que seja a leitura de player a melhor. Mas vamos supor que, putz, cara, gráfico pra mim funciona demais, eu aprendi, não tem jeito, beleza. Então como você vai replicar isso? Você vai ter que ter um padrão diariamente para, né, operar em relação aos gráficos. Eu compro quando tal motivo, eu vendo por tal motivo. Se estiver assim eu não compro, se estiver assim eu não vendo. E aí você vai colher estatística disso ao longo do tempo. Você vai poder ter backtests, obviamente, e vai ter a estatística real, que é a estatística operando em conta real e tal, né? E aquilo vai te dar cada vez mais maturidade, né? Entender drawdown, entender histórico, entender rentabilidade, entender o risco-retorno, né? O fator lucro, entender tudo isso, né? Então, aquelas informações que às vezes a gente vê que os robôs fornecem, né? Você pode até não operar com um robô, mas você tem que ter isso no braço. Fator lucro, né?
drawdown. Não é só porque assim, o robô já tem aquilo, porque ele vai ter isso do histórico, né? Mas o cara que opera no braço, ele tem que ter. Por isso que às vezes o robô é interessante, né? Porque ele já faz tudo isso de maneira automática. O robô faz o que você tem que fazer para ganhar dinheiro, na minha opinião, que é ter um padrão. O robô tem um padrão, né? Por isso que ele é legal, por isso que ele funciona bem. Né? O que funciona não é um robô, né? Não é um robô que é bom. Você pode ser tão bom ou chegar muito perto disso, desde que você você tire totalmente o fator achismo e vá totalmente seguindo um padrão como um robô, né? Quando você atua como um robô, né? Você atua como, é aqui, ali, certinho, sem se desviar, o que é difícil pra caramba, né? Aí você também acaba tendo sucesso. Acho que é isso aí. Certo, Andrezão? Eu estiquei muito no que você estava falando, mas é mais pra galera toda poder entender meu ponto de vista, tá? Porque pra mim isso é muito importante. Mais importante do que a gente tá falando aqui, mais importante do que tá ganhando 200 e quanto tá ganhando? 225 pontos. Poderia estar perdendo 200, ganhando, entendeu? Não importa se estou ganhando ou perdendo. Isso aqui é um dia, isso aqui é um trade, é um passo na maratona. Isso aqui é um passo na maratona. Estamos ganhando, mas é um passo na maratona. Vamos comemorar, pô, legal, gostoso ganhar, dinheiro no bolso. Mas um dia não significa nada. Um dia não significa nada. Pode dar gain, pode dar loss. Agora, quando você começa a olhar a semana, o mês, opa, a semaninha tá como? Beleza, semana também não significa nada. O mês começa um pouquinho a significar. Agora, decorrer do semestre, do ano, dos anos, aí eu tenho uma análise robusta do meu operacional, cada vez mais, né? Uma análise mais precisa, algo muito mais legal, muito mais rico para eu analisar o meu histórico, né? Certo, turma? Legal? Como está o seu robô do dólar, o termômetro? A gente divulga os resultados, Emerson. Entra lá no Connect, tá? Não sei se você tem acesso ao Connect, Emerson. É uma espécie de Telegram dentro do Profit. E aí você pode participar do termômetro de mercado lá, né? Lá é divulgado, ô Jefferson? Como é que tá, Jefferson, o termômetro? Tem a divulgação lá ou não tem? Eu nem sei como é que tá, pra ser sincero. Se o Jefferson tá divulgando. Deixa o Jefferson responder aí. O Jefferson é o pai da criança. É que, sinceramente, vou ser bem sério pra você, Emerson, eu preferi, no caso do termômetro e dos robôs, focar mais em índice. Porque, cara, às vezes você bate lá